O pai quer lavar a honra, forçando a filha e o peão a fugirem, lutando pelo amor impossível. O sol nascia preguiçoso sobre a fazenda Flores Novas, tingindo os campos de um dourado suave. João, com sua pele morena reluzindo sob o suor do trabalho, erguia fardos de palha como se fossem leves como penas. Seus músculos se contraíam a cada movimento, evidenciando a força conquistada em anos de trabalho árduo. Apesar do cansaço, havia algo em seu semblante que nunca se apagava, um sorriso discreto, mas constante, que refletia sua alma alegre. Enquanto trabalhava, João frequentemente sentia um par de olhos observando da janela da grande casa. Ele sabia que era Isabela. A filha do senhor Antônio tinha uma beleza delicada, quase etérea, como se fosse uma flor protegida pelo vidro de uma estufa. Ela usava vestidos leves que flutuavam ao vento, mas o que mais chamava atenção eram seus olhos, grandes e curiosos, sempre carregados de uma mistura de doçura e melancolia. Certo dia, enquanto João cuidava dos cavalos no estábulo, Isabela surgiu inesperadamente. Ela caminhava com passos hesitantes, segurando a barra do vestido branco que parecia quase brilhar sob a luz que entrava pelas frestas de madeira. "João, você tem 1 minuto?" perguntou ela, sua voz tão suave quanto a brisa da manhã. João virou-se, surpreso. Era raro que Isabela falasse diretamente com ele. Seu coração deu um salto, mas ele disfarçou, inclinando a cabeça em um gesto respeitoso. "Claro, senhorita Isabela. No que posso ajudá-la?" Ela deu um passo à frente, visivelmente nervosa, e entregou-lhe uma maçã que segurava com ambas as mãos. João hesitou, confuso. "Eu vi que você não parou para o café da manhã. Achei que pudesse estar com fome", explicou, com um sorriso tímido que fazia suas bochechas corarem. João aceitou a fruta, sentindo a mão de Isabela tocar a sua por um breve momento. O calor daquele toque percorreu seu corpo como um raio. Ele engoliu em seco, tentando ignorar o tumulto que se formava em seu peito. "Obrigado, senhorita. É muita bondade sua." Ele sorriu de volta, um sorriso genuíno, e foi naquele instante que algo mudou entre eles. A partir daquele dia, Isabela encontrava motivos para passar mais tempo perto de João. Ora precisava de ajuda para colher flores no jardim, ora fazia perguntas curiosas sobre os cavalos da fazenda. Cada encontro era permeado por olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. Uma tarde, enquanto caminhavam perto do riacho que cortava a propriedade, Isabela parou subitamente e abaixou-se para pegar uma pequena pedra lisa. Ela a segurou nas mãos como se fosse algo precioso e olhou para João. "Você já sentiu que não pertence ao lugar onde está?" perguntou, lançando a pedra na água. Ela ricocheteou na superfície algumas vezes antes de afundar. João demorou a responder. Ele sabia que havia algo por trás daquela pergunta, algo que ela talvez não estivesse pronta para dizer em voz alta. "Às vezes. Mas eu tento fazer o meu melhor onde estou", respondeu ele, com sinceridade. "E você, senhorita?" "Por que essa pergunta?" Isabela suspirou, olhando para o horizonte. "Eu amo este lugar, mas às vezes sinto que minha vida já foi decidida por mim. Como se eu não tivesse escolha." João sabia que a diferença entre eles era grande, mas naquele momento, tudo que ele via era uma mulher vulnerável, buscando um pouco de liberdade. Ele deu um passo mais próximo, tomando cuidado para não cruzar os limites invisíveis que separavam. "Você tem mais escolha do que imagina, senhorita. O importante é ouvir o que seu coração diz", disse ele, com uma seriedade que fez Isabela olhá-lo nos olhos, como se estivesse vendo sua alma pela primeira vez. Os encontros secretos começaram pouco depois. Isabela aparecia no estábulo ao entardecer, quando a fazenda já mergulhava na calmaria. Sentavam-se sobre fardos de feno, trocando confidências e risadas abafadas para não atrair a atenção dos empregados. João contava histórias de sua infância simples, enquanto Isabela falava sobre seus sonhos de viajar pelo mundo e escrever sobre lugares que ninguém conhecia. Uma noite, enquanto a lua iluminava os campos como um holofote natural, Isabela encostou sua mão na de João, hesitante. Ele olhou para ela, e naquele instante todo o mundo pareceu parar.
Com delicadeza, João segurou sua mão, sentindo o coração dela disparar sob o toque. Isso é errado, João, murmurou Isabela, embora não recuasse. Errado é ignorar o que sentimos, respondeu ele, a voz grave e cheia de emoção. Eu sei que sou apenas um peão, mas nunca pensei que poderia sentir algo tão forte por alguém como você. Isabela inclinou a cabeça, com os olhos brilhando. E eu nunca pensei que alguém pudesse me enxergar como você me vê, João. Eles sabiam que estavam jogando com perigo. O Sr. Antônio era um homem rígido, conhecido por sua impiedosa intolerância a qualquer desobediência. Mas naquele momento, nenhum dos dois conseguia pensar nas consequências. A chama que queimava entre eles era intensa demais para ser apagada. E enquanto as sombras da noite os envolviam, João e Isabel entenderam que estavam prestes a desafiar o mundo para viverem um amor que já não podiam negar. A brisa da noite estava carregada de um teso incomum, como se a própria fazenda Flores Novas pressentisse a tempestade que estava por vir. Isabel ajeitava os cabelos diante do espelho de seu quarto quando ouviu vozes exaltadas vindas do lado de fora. Aproximou-se da janela e viu o pai gesticulando furiosamente para um grupo de homens. O brilho das tochas lançava sombras ameaçadoras sobre o semblante do Sr. Antônio, que parecia tomado por uma raiva incontrolável. Esse insolente desrespeitou a minha casa, a minha família. Não permitirei isso. Quero João fora daqui antes do amanhecer. Gritou ele, sua voz ecoando pela propriedade como um trovão. O coração de Isabela disparou. Ela não precisava ouvir mais nada para entender que o segredo havia sido descoberto. Seus dedos tremiam enquanto pegavam chave, mas antes que pudesse sair, a porta foi escancarada. Sua governanta, Marta, entrou apressada, os olhos arregalados. Isabela, seu pai descobriu. Ele sabe sobre vocês. João precisa ir embora agora, ou não haverá escapatória, sussurrou, a urgência transbordando em cada palavra. Isabela engoliu em seco, sentindo um nó apertar sua garganta. Marta segurou seus ombros com firmeza. Você tem que correr, menina. Vá para o estábulo, mas cuidado. Eles estão armados. Sem pensar duas vezes, Isabela saiu pela porta dos fundos, o som de seus passos abafado pela grama úmida. O estábulo estava mergulhado na escuridão, mas ela sabia que João estaria lá. E ele estava. De pé, ao lado do cavalo que selava apressadamente, João ergueu a cabeça ao ouvir seus passos. O alívio em seu rosto foi substituído por preocupação quando viu o estado de Isabela. Eles sabem, disse ela, a voz trêmula. Meu pai mandou os capangas atrás de você. Temos que sair agora. João largou o que estava fazendo e segurou as mãos de Isabela. Você tem certeza disso? Se vier comigo, não haverá volta. Isabela olhou para ele, as lágrimas brilhando em seus olhos. Não há vida para mim aqui sem você, João. Eu vou. Sem perder mais tempo, João a ajudou a subir no cavalo e montou atrás dela. O som dos cascos ressoava como um tambor acelerado, quebrando o silêncio da noite enquanto os dois cavalgavam pela trilha estreita que levava aos limites da fazenda. As tochas dos perseguidores já podiam ser vistas ao longe, suas vozes furiosas ecoando. Eles estão se aproximando, gritou Isabela, virando-se para olhar por cima do ombro. Segure-se firme, respondeu João, inclinando-se para a frente incitando o cavalo a correr mais rápido. O vento chicoteava o rosto de Isabela, e as árvores pareciam se fechar ao redor deles. Cada estalo de galho parecia um alerta de que estavam sendo cercados. Quando chegaram a um pequeno riacho, João puxou as rédeas, olhando ao redor freneticamente. Vamos seguir pela água. Isso vai confundir os rastros, disse ele, descendo do cavalo e ajudando Isabela a descer. Caminharam pelo riacho, o som da água abafando seus passos, mas o tempo era curto. As vozes dos perseguidores estavam cada vez mais próximas. Isabela segurava a mão de João com força, tentando esconder o medo que ameaçava dominá-la. Então, de repente, uma silhueta emergiu da escuridão. Quem está aí? João colocou Isabela atrás de si, protegendo-a com o próprio corpo. O homem que se aproximou era velho,
com cabelos brancos que reluziam à luz fraca da lua. Ele levantou as mãos, mostrando que não representava ameaça. Vocês não vão conseguir escapar sozinhos. Venham comigo, disse ele, sua voz calma e firme. João hesitou por um momento, mas o som dos perseguidores estava próximo demais para que discutissem. Ele assentiu, e os dois seguiram o homem por uma trilha quase invisível no meio das árvores. Chegaram a uma pequena cabana escondida em meio à mata. O homem abriu a porta e gesticulou para que entrassem. Vocês estarão seguros aqui por enquanto. Eles não vão procurar tão longe esta noite. O interior da cabana era simples, mas acolhedor. João ajudou Isabela a sentar-se em um banco enquanto o homem colocava uma chaleira sobre o fogo. Meu nome é Bento. Vi o que aconteceu na fazenda. Sei o tipo de homem que é o Sr. Antônio. Não se preocupem, vocês podem ficar aqui até pensarem no que fazer. Por que está nos ajudando? Perguntou João, a desconfiança evidente em sua voz. Bento deu de ombros, um sorriso leve nos lábios. Porque já fui jovem como vocês. E já perdi o amor por causa de um orgulho que não era meu. Isabela segurou a mão de João, sentindo a tensão em seus músculos relaxar um pouco. Apesar do perigo, havia algo reconfortante na presença de Bento. Mas ela sabia que a paz naquele momento era apenas temporária. O Sr. Antônio não desistiria tão facilmente. 7 anos haviam se passado desde que João e Isabela deixaram a fazenda Flores Novas. A vida que construíram juntos era simples, mas cheia de amor. Midrow, agora com 6 anos, era um menino esperto e cheio de energia, com um sorriso contagiante da mãe e os olhos atentos do pai. Ele corria pelos campos abertos da nova casa que haviam feito, ajudando João com pequenas tarefas e fazendo perguntas curiosas sobre tudo ao seu redor. Naquela manhã, enquanto João cortava lenha ao lado de casa, Miguel estava ocupado tentando construir uma pipa com pedaços de papel colorido. A cada tentativa frustrada, ele olhava para o pai em busca de ajuda, mas João apenas sorria, incentivando-o a continuar tentando. Isabela, de dentro da casa, observava a cena pela janela, o coração aquecido pela tranquilidade que haviam encontrado. No entanto, a paz daquela manhã seria interrompida. O som de cascos de cavalo se aproximando chamou a atenção de João. Ele parou o que estava fazendo e olhou para o caminho de terra, onde um homem a cavalo se aproximava, trazendo uma carta. O cavaleiro desmontou, entregou o envelope e partiu sem dizer nada. João olhou para Isabela, que já vinha em sua direção, e entregou-lhe a carta. O selo na parte de trás denunciava que vinha de Flores Novas. Com as mãos trêmulas, Isabela abriu o envelope. Ela não lia as palavras, mas sentia o peso delas. Sua respiração ficou entrecortada enquanto as linhas revelavam que seu pai, o Sr. Antônio, estava gravemente doente e a fazenda estava afundada em dívidas, à beira de ser leiloada. Ela engoliu em seco, as memórias do passado voltando como uma enxurrada. João, percebendo a tensão dela, tocou-lhe o ombro com gentileza. — O que aconteceu? Perguntou ele, a voz baixa e cautelosa. — Meu pai. Ele está muito doente. E a fazenda? Isabela fez uma pausa, sentindo a garganta apertar. Eles estão prestes a perder tudo, João. João respirou fundo, olhando para o horizonte, onde as árvores balançavam suavemente ao vento. Ele sabia o que aquelas palavras significavam para Isabela. Embora o passado tivesse deixado feridas profundas, ele entendia que aquele lugar ainda era parte dela. Ainda assim, a ideia de voltar para Flores Novas, de encarar o homem que tantos desprezara, era algo que ele precisaria processar. — O que você quer fazer? Perguntou ele, com a calma de quem já sabia a resposta. Isabela hesitou por um momento, mas então ergueu o olhar. — Eu preciso ir. Não por ele, mas pela fazenda. Não posso deixá-la morrer assim, João. É parte de quem eu sou. João assentiu. Então vamos juntos. Seja o que for, enfrentaremos como sempre fizemos. Ela sorriu, mesmo com o coração pesado, e segurou a mão dele. João era seu alicerce, e saber que ele estava ao seu lado tornava o desafio menos assustador.
A viagem de volta a Flores Novas foi longa e cheia de silêncio. Miguel, por sua vez, estava animado com a ideia de conhecer o lugar onde sua mãe havia crescido. Ele fazia perguntas sem parar, interrompendo de vez em quando para contar algo interessante ao longo do caminho. Quando finalmente chegaram, a visão que tiveram os deixou sem palavras. A fazenda Flores Novas, outrora vibrante e cheia de vida, parecia uma sombra do que fora. Os campos estavam tomados pelo mato, a grande casa mostrava sinais de abandono, e o silêncio ao redor era quase sufocante. Miguel desceu do carro com olhos arregalados, mas sua curiosidade infantil logo tomou conta. "É aqui que você morava, mamãe?" "Parece enorme!" exclamou ele, correndo em direção à casa. Isabela sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Sim, meu amor. Mas está muito diferente agora." Eles foram recebidos por Marta, a velha governanta, que parecia ainda mais frágil do que Isabela lembrava. Seus olhos brilharam ao ver a antiga patroa, mas também se encheram de lágrimas ao perceber o estado da propriedade. "Minha menina, eu sabia que você viria." "Ele estava dentro, esperando", disse Marta, com a voz embargada. Isabela sentiu, esperando fundo antes de entrar na casa. João ficou do lado de fora, observando Miguel explorar os arredores. Ele sabia que aquele seria um momento difícil para Isabela e preferiu dar a ela o espaço necessário. Dentro do quarto principal, Isabela encontrou o pai deitado na grande cama. O senhor Antônio estava irreconhecível, magro e abatido, com os olhos fundos e a pele pálida. Quando viu a filha, um lampejo de emoção cruzou seu rosto, mas logo foi substituído pela velha rigidez que ela conhecia tão bem. "Veio se despedir?" perguntou ele, com a voz rouca e amarga. "Não, pai. Eu vim para ajudar", respondeu Isabela, com firmeza. Ele bufou, mas não respondeu. Isabela saiu do quarto com o coração apertado. No entanto, ao ver João esperando por ela no corredor, sentiu uma onda de força renovada. Ele sorriu e segurou sua mão. "O que ele disse?" perguntou João. "Nada que eu não esperasse. Mas não importa. Vamos salvar esta fazenda, por nós mesmos." João assentiu, apertando a mão dela com força. Do lado de fora, Miguel corria pelos campos, rindo como se o mundo fosse perfeito. Para Isabela e João, aquele era o maior motivo para continuar lutando, não importava o que o futuro reservasse. Os primeiros raios de sol iluminavam os campos da fazenda Flores Novas, revelando o contraste entre a terra desgastada e os trechos que começavam a florescer novamente sob o cuidado incansável de João. Ele já estava de pé antes do amanhecer, sua camisa molhada de suor, enquanto colocava as mãos na terra. A cada semente plantada, ele sentia como se estivesse depositando uma parte de si mesmo naquele solo que, apesar de tudo, ainda carregava uma história. Isabela observava à distância, segurando Miguel pela mão. Seu coração se apertava ao ver o esforço de João. Ele não precisava fazer isso, mas fazia. Não por seu sogro ou pela história da fazenda, mas por ela, porque sabia o quanto aquele lugar significava. Apesar das dificuldades, João nunca reclamava, e isso a fazia mal ainda mais. "Mamãe, por que o vovô não vem brincar comigo?" perguntou Miguel, com a inocência típica da infância, olhando para a casa grande onde o senhor Antônio permanecia enclausurado. Isabela baixou-se até ficar na altura do filho, tentando encontrar as palavras certas. "O vovô está doente, meu amor. Às vezes, quando as pessoas não se sentem bem, elas precisam de um tempo." Miguel franziu o senho, como se estivesse refletindo. Será que ele ia gostar se eu levasse uma flor para ele? "Tenho certeza que ele ia adorar", respondeu Isabela, acariciando o rosto do menino. Enquanto Miguel corria para escolher uma flor no jardim, Isabela se aproximou de João, que acabava de erguer uma cerca reforçada para proteger a plantação. "Você já fez tanto, João." "Não sei como agradecer por tudo isso", disse ela, com a voz carregada de emoção. João limpou o suor da testa com a manga da camisa e sorriu. "Não precisa agradecer. Só estou fazendo o que deve ser feito. Mas ainda temos um longo caminho pela frente." As palavras eram simples,
mas o tom era cheio de determinação. Isabela sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas as conteve. Não queria que ele visse quanto aquilo a emocionava. Os dias passavam em uma rotina exaustiva. João coordenava os poucos trabalhadores restantes, enquanto Isabela negociava insumos e administrava as dívidas que ainda pesavam sobre eles. A resistência do Sr. Antônio tornava tudo mais difícil. Ele raramente saía de seu quarto e, quando fazia, seus comentários eram sempre carregados de crítica. Vejo que você ainda não destruiu tudo, João. Um milagre, considerando sua origem, alfinetou ele em uma das raras vezes em que cruzaram o corredor. João, como sempre, permaneceu calado. Ele sabia que discutir com o velho patrão não levaria a nada. Seu foco estava em salvar a fazenda e garantir um futuro para Isabela e Miguel. Contudo, as palavras de Antônio pesavam, especialmente quando Miguel, cheio de entusiasmo, tentava se aproximar do avô e era recebido com frieza. Uma tarde, enquanto João supervisionava a colheita, uma charrete elegante parou em frente à fazenda. O banqueiro responsável pelas dívidas desceu, ajustando o chapéu com um gesto quase ensaiado. Seu olhar percorria a propriedade com um misto de curiosidade e expectativa. João se aproximou, limpando as mãos em um pano que carregava no bolso. Boa tarde, senhor. O que posso fazer por você? Perguntou João, sem deixar transparecer a tensão que sentia. O banqueiro olhou para ele por um momento antes de sorrir. Na verdade, acho que sou eu quem deve algo a você. Vim trazer boas notícias. Recebemos os relatórios financeiros das últimas semanas, e posso dizer com segurança que a fazenda está finalmente fora do risco de ser leiloada. João piscou, surpreso, enquanto um suspiro de alívio escapava de seus lábios. Isso é excelente. Mas ainda há trabalho a fazer. Sempre haverá, meu caro. Mas o que você fez aqui é admirável. Poucos teriam conseguido o que você conseguiu. O banqueiro fez uma pausa, ajustando novamente o chapéu. Sugiro que comunique a notícia ao Sr. Antônio. Ele pode ser teimoso, mas acredito que até ele terá que admitir o que foi alcançado. João agradeceu ao homem e o acompanhou até a saída. Contudo, mesmo com a notícia, ele sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quando compartilhou o que havia ouvido com Isabela, ela sorriu, abraçando-o com força. Você conseguiu, João. Eu sabia que conseguiria, disse ela, com os olhos brilhando. Mas o Sr. Antônio, ao receber a notícia, permaneceu impassível. Sentado em sua cadeira de couro desgastado, ele ouviu tudo sem demonstrar emoção. Ele fez o que qualquer homem deveria fazer, trabalhar. Não vejo motivo para alarde, respondeu, com uma voz cortante. Isabela, que assistia à cena, explodiu. Pai, por que você é assim? João salvou esta fazenda, o lugar que a nossa família construiu. Ele fez isso quando o senhor virou as costas para tudo. O Sr. Antônio olhou com uma expressão dura, mas por um breve momento, algo diferente brilhou em seus olhos. Arrependimento, talvez. Ou quem sabe o peso do orgulho que começava a ceder. Ele nada respondeu, apenas se levantou e saiu, deixando Isabela e João sozinhos. João segurou a mão dela, apertando-a levemente. Ele precisa de tempo, Isabela. Alguns muros demoram mais para cair. Ela suspirou, encostando a cabeça em seu ombro. Espero que ele perceba antes que seja tarde demais. Enquanto o sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e vermelho, João e Isabela observavam Miguel correndo pelos campos, rindo como se o mundo fosse simples. Era por ele que continuariam lutando, não importava o que ainda estivesse por vir. A manhã estava silenciosa, como se a própria fazenda Flores Novas aguardasse algo importante para acontecer. O Sr. Antônio permanecia sentado em sua cadeira na varanda, com um cobertor fino cobrindo suas pernas. O ar frio da madrugada parecia encontrar um eco em seu peito, vazio e pesado. Ele olhava para o horizonte com olhos nublados, mas não pela paisagem, eram as lembranças que o atormentavam. As palavras de Isabela, tão duras quanto verdadeiras, ainda ecoavam em sua mente. Seu orgulho o havia conduzido a essa solidão,
e o peso de anos de amargura finalmente começava a corroer as últimas barreiras que ele erguera ao redor do próprio coração. De repente, um som familiar chegou aos seus ouvidos, o riso de uma criança. Ele virou a cabeça lentamente e viu, a certa distância, João e Miguel correndo pelos campos. O menino tentava alcançar uma pipa, enquanto João, com um sorriso despreocupado de sempre, fazia a linha subir com habilidade. Miguel tropeçou, e João o pegou antes que ele caísse, erguendo no ar como se fosse uma pena. O riso de ambos era tão puro, tão cheio de vida, que uma pontada de dor atravessou o coração de Antônio. Ele observou o neto por alguns minutos. Miguel tinha o mesmo sorriso de Isabela quando era criança, a mesma energia que fazia a casa parecer menos fria. Antônio apertou as mãos contra os braços da cadeira. Não queria admitir, mas sabia que aquela cena, um homem que lhe rejeitara e um menino que nunca aceitara totalmente, era tudo que lhe restava. Senhor Antônio, está tudo bem? Perguntou Marta, que havia saído para levar uma xícara de chá. Sua voz era gentil, mas carregava uma preocupação velada. Ele não respondeu imediatamente. Apenas apontou com a cabeça para os campos. Eles parecem tão felizes, murmurou, como se fosse uma constatação dolorosa. Marta sorriu, embora com um ar de melancolia. A felicidade, senhor, não escolhe hora nem lugar. Ela encontra aqueles que estão dispostos a recebê-la. Antônio ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça lentamente. Eu passei a vida toda rejeitando isso. Afastei a felicidade como se fosse uma fraqueza. E agora só vejo o que perdi. Nunca é tarde para buscar o perdão, senhor, disse Marta, colocando a mão suavemente em seu ombro. Mas o senhor precisa dar o primeiro passo. Ele não respondeu. Apenas olhou para o campo mais uma vez, onde João agora segurava Miguel nos ombros, apontando para o céu. A pipa dançava contra o azul, livre sem esforço, como algo que ele nunca fora capaz de ser. Antônio respirou fundo, sentindo o ar frio invadir seus pulmões como um choque de realidade. Mais tarde, com o sol alto, ele pediu a Marta que o ajudasse a caminhar até os campos. Era um pedido inesperado, e ela não escondeu a surpresa. Antônio, no entanto, estava decidido. Usava uma bengala para se apoiar, e cada passo parecia um desafio, mas ele continuou. Seus olhos estavam fixos na figura de João, que agora estava ajoelhado, ajudando Miguel a amarrar a linha da pipa. Quando chegaram perto o suficiente, João foi o primeiro a notar. Ele se levantou rapidamente, limpando as mãos na calça, sem saber o que esperar. Miguel olhou para o avô com curiosidade, segurando a pipa com firmeza. Vovô! Gritou o menino, correndo na direção de Antônio com a inocência que só uma criança poderia ter. Você veio ver minha pipa? Antônio se abaixou com dificuldade e abriu os braços. Pela primeira vez, Miguel correu para um abraço que ele ofereceu sem hesitar. O velho homem apertou o menino contra si, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, silenciosas, mais profundas. Meu garoto, meu querido garoto, sussurrou ele, com a voz quebrada pela emoção. João, que observava a cena à distância, desviou o olhar, respeitando o momento. Mas, para sua surpresa, Antônio ergueu a cabeça e o chamou. João, venha aqui, por favor. Havia algo diferente no tom de sua voz, algo que João nunca ouvira antes. Ele caminhou até o sogro com passos cautelosos, sem saber ao certo o que esperar. Quando parou à sua frente, Antônio soltou Miguel e se apoiou na bengala. Ele olhou para João por um longo momento, e então fez algo que ninguém poderia ter previsto, estendeu a mão. Eu cometi muitos erros, talvez mais do que posso reparar. Mas quero começar aqui, agora. Por favor, me perdoe. João hesitou por um instante, surpreso demais para reagir. Mas ao olhar nos olhos de Antônio, viu ali algo que nunca esperou encontrar, arrependimento verdadeiro. Ele apertou a mão do sogro, sentindo o peso daquele gesto. Não há mais o que perdoar, senhor. Estamos aqui, todos juntos. Isso é o que importa. Antônio assentiu, com os olhos cheios de lágrimas que já não fazia questão de esconder. Ele se virou para Miguel,
que o observava com expectativa, e colocou a mão sobre a cabeça do menino. Você é o futuro desta fazenda, meu neto. E eu quero que você cresça sabendo que o amor e a família são mais importantes do que qualquer orgulho bobo. O sol continuava a brilhar intensamente, mas, naquele momento, algo muito maior havia se iluminado na fazenda Flores Novas. O dia amanhecia com uma luz dourada que se espalhava pelos campos da fazenda Flores Novas, iluminando as folhas ovalhadas e refletindo nos rostos daqueles que, pela primeira vez em muito tempo, pareciam realmente em paz. João estava de pé ao lado da grande árvore no centro da propriedade, observando os trabalhadores voltarem ao campo com uma energia renovada. A terra, antes seca e esquecida, começava a florescer novamente, e cada nova planta que surgia era como um lembrete da força do amor e da persistência. No alpendre da casa grande, Isabela cuidava de pequenos vasos de flores, enquanto Miguel corria ao redor, ajudando como podia. Ele agora era o centro das atenções, não apenas de sua mãe e de João, mas também de seu avô, que frequentemente o chamava para contar histórias de sua juventude ou ensinar sobre a fazenda. O som das risadas de Miguel parecia preencher os espaços antes tomados pelo silêncio. O senhor Antônio, sentado em sua cadeira de madeira robusta, observava a cena com um olhar contemplativo. Ele ainda carregava as marcas da doença e do peso dos anos, mas havia algo diferente em seu semblante, um alívio, uma leveza que não se via há décadas. Ele ergueu os olhos para João, que agora caminhava em direção à casa, e fez um gesto para que ele se aproximasse. João, sente-se aqui por um momento, pediu o velho, apontando para a cadeira ao lado. João hesitou por um instante, mas logo obedeceu. O silêncio entre eles era confortável, diferente de antes, quando parecia uma barreira. Antônio olhou para os campos e depois para João, como se buscasse as palavras certas. Nunca pensei que diria isso, mas você é o melhor homem que já conheci. Não apenas pelo que fez pela fazenda, mas pelo que fez pela minha família. Pela minha filha. A voz dele estava trêmula, mas firme, carregada de emoção. João abaixou a cabeça por um momento antes de responder. Eu só fiz o que qualquer homem faria por aqueles que ama, senhor. A diferença é que encontrei alguém que vale a pena lutar. Antônio soltou uma risada baixa, surpreendendo até a si mesmo. Você sempre soube como me desarmar, não é? Ele fez uma pausa e olhou para João com seriedade. Quero que saiba que, quando meu tempo chegar, vou embora em paz, sabendo que minha filha e meu neto estão em boas mãos. João não respondeu de imediato, mas seu aperto firme no braço do sogro dizia mais do que qualquer palavra. Eles permaneceram assim por alguns minutos, em um silêncio que não precisava ser preenchido. Mais tarde, durante o almoço, toda a família estava reunida ao redor da mesa na sala principal. A casa, que antes parecia fria e distante, agora vibrava com a energia de vozes animadas e o aroma de uma refeição preparada com carinho. Miguel falava sem parar, contando sobre os filhotes de gato que havia encontrado no celeiro, enquanto Isabela ria das travessuras do filho. João e Antônio trocavam olhares cúmplices, como se ambos finalmente tivessem encontrado um equilíbrio. Após a refeição, Miguel puxou o avô para os campos, insistindo para que ele visse a pipa que havia construído com a ajuda de João. Antônio, embora ainda fraco, não resistiu aos pedidos do neto. Isabela e João o seguiram, mantendo uma distância suficiente para deixar o momento ser deles. Você imaginou que um dia estaríamos todos assim? Perguntou Isabela, segurando a mão de João enquanto caminhavam. Nem nos meus sonhos mais otimistas. Mas acho que é assim que as coisas deveriam ser desde o início. Às vezes, o caminho mais difícil é o único que nos leva para onde realmente precisamos estar, respondeu ele, apertando suavemente os dedos dela. Quando chegaram ao campo, viram Miguel correndo com uma pipa no ar, enquanto Antônio sorria, observando cada movimento do menino como se quisesse gravar aquele momento em sua memória para sempre. O velho homem parecia mais leve, como se a alegria do neto tivesse o poder de curar as feridas que o tempo não conseguiu. No final do dia, o sol se punha atrás das colinas, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Todos estavam reunidos na varanda, observando o crepúsculo. Miguel cochilava no colo do avô, enquanto Isabela descansava a cabeça no ombro de João.
Marta, que havia servido aquela família por tantos anos, olhava a cena com um sorriso discreto. Ela sabia melhor do que ninguém o quanto havia sido necessário para chegar àquele momento. O Sr. Antônio, com os olhos fixos no horizonte, respirou fundo e quebrou o silêncio. Este é o lugar que sempre sonhei para minha família. Não pelo que representa em dinheiro ou em terras, mas pelo que vejo agora. União. Amor. Perdão. Ele fez uma pausa, sua voz embargada. Obrigado por não desistirem de mim, mesmo quando eu merecia que desistissem. João colocou a mão no ombro do sogro, e Isabela estendeu a mão para segurar a dele. Eles formavam um círculo, como se nada pudesse quebrar aquele momento. E enquanto a noite caía, a fazenda Flores Novas não era apenas uma terra fértil novamente. Era um ar, o símbolo de um amor que transformara tudo e todos, superando os limites do passado e trazendo a promessa de um futuro onde a paz finalmente reinava. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história cheia de emoção e superação. Gostamos muito de saber onde nossa audiência está nos assistindo, então deixe nos comentários o nome da sua cidade ou país. É incrível ver como nossas histórias alcançam tantos lugares. E se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Estou ansioso para ler os comentários de vocês.